horas e 57 minutos e a partir de agora nós vamos conversar com a professora Betânia Medeiros Jeremias, doutora também do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. E a professora Betânia é uma sumidade brasileira em pesquisas sobre o uso da inteligência artificial, né, na educação. E com ela vamos saber mais detalhes sobre toda essa descoberta e também sobre a bonita trajetória profissional da professora Betânia. Tudo bem, professora? Tudo bom? Boa tarde. É um imenso prazer estar aqui, né, podendo conversar com a comunidade viçosense, né, e também aí ao público, né, sobretudo voltado aos professores, aos docentes da educação básica e da comunidade universitária de Viçosa também, e outros que porventura estejam nos ouvindo. Então, agradeço muito o convite, e é sempre bom a gente poder ter um espaço para falar sobre educação e também para que a gente possa aí, né, divulgar os nossos trabalhos, as nossas ações, enfim, as nossas pesquisas em andamento. Com certeza. Você é de onde, professora? Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, e em 2016 eu passei no concurso aqui em Viçosa e vim morar para cá, né? Estou morando aqui agora já há quase 10 anos e sou professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Uhum. E você descobriu Viçosa procurando... Eu estava em Ilhéus fazendo pós-doutorado, né? E uma amiga minha me mandou um edital. Falou, olha, tem um concurso voltado para a sua área, que a minha área é Educação Científica e Tecnológica, né? Sou pedagoga de formação, mas depois fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área de Educação Científica e Tecnológica. Então eu vim, né? Fiz o concurso, não conhecia a cidade. Eu lembro que eu estava chegando em Ponte Nova, achando que estava chegando em Viçosa, né? Muitos morros, né? Enfim, mas passei, né, e estou atuando na universidade e gosto muito de estar aqui, né, nessa universidade, como dizem, a mais bonita do Brasil. Uhum. Então, é um reconhecimento, né, e com certeza é uma chance muito boa, né. E por que você optou para atuar na área da educação científica e tecnológica? Eu era professora de educação básica, né, professora alfabetizadora, e nos finais dos anos 90, o Proinf começou a equipar as escolas com salas informatizadas. Então, nesse período, eu sempre gostei muito de novidades, né, de pensar em mudanças na minha prática pedagógica, né, em novas alternativas didáticas e estratégias, e eu vi nas tecnologias umas possibilidades, né, possibilidades de fazer, né, com que os estudantes pudessem ir além, né, do quadro e do giz. Tanto que a minha primeira dissertação de mestrado foi entre o lápis e o mouse. Então, logo depois, também fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis a ser coordenadora de salas informatizadas. Então, a partir daí, né, comecei a ter um interesse muito grande por essa temática. Fui fazer o mestrado em Educação Científica e Tecnológica, o doutorado, fiz também o mestrado em Ciências da Educação na Universidade de Nantes, na França, e fiz um doutorado sanduíche, também nessa área de educação científica e tecnológica, né, na Universidade de Dijon. Mas traduzindo a miúdos, o que a ciência e a tecnologia ajuda na educação? Então, hoje em dia, né, todas as profissões elas estão amplamente ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? Desde a década de 80, por aí, né, o próprio Paulo Freire já vem falando dessa necessidade de educar, né, as crianças e os adultos para o mundo contemporâneo. Então, a gente tem que pensar na formação geral dos sujeitos, né, e a escola ela precisa participar desse processo formativo. Então, hoje não há atividade humana, e aliás, desde os primórdios, né, desde as primeiras técnicas humanas, que o ser humano, né, não precisa se relacionar com a técnica de algum modo, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar à frente do nosso tempo, né? E a educação também. Então, pensando hoje as tecnologias digitais, né, da informação e comunicação, desde o lançamento do ChatGPT, né, pela OpenAI, a gente viu aí uma grande necessidade, né, de formar as pessoas para o uso crítico, criativo, né, e autônomo das inteligências artificiais, pois elas estão presentes em tudo, né, desde um banco, né, desde um serviço, né, telefônico, ele está presente, por exemplo, hoje nas máquinas de lavar, né? Então a inteligência artificial está presente em tudo. Então quem que
deve formar os cidadãos? A escola tem um papel fundamental, né, de uma formação crítica para esses usos, e porque as pessoas elas tenham o que a gente chama de letramento digital e letramento hoje em inteligência artificial, né, sobretudo no contexto de muita desinformação em que as pessoas precisam se formar não só para a vida, mas também para atuar no mercado de trabalho, porque hoje não há profissão que não seja atravessada pelo uso da inteligência artificial, desde o direito até a administração, contabilidade, enfim, e até nas nossas práticas cotidianas. Hoje, quando você acessa o Google, você já vai sendo direcionado, né, para as inteligências artificiais. E o problema é que as pessoas não têm formação para isso, né? Então, a gente tem uma série de riscos, né, que a gente vem observando, por exemplo, as crianças e adolescentes usando aí as inteligências artificiais como um terapeuta, né? Isso é bastante perigoso, né? O uso indevido dessas inteligências artificiais também, seja por docentes ou por estudantes, também, né, acontece, justamente porque falta formação. Então, cabe, né, a nós, educadores, proporcionar uma formação realmente qualitativa e voltada, né, para a emancipação e para a autonomia dos sujeitos para esse uso. Tanto para o professor que vai formar os estudantes, quanto os estudantes que, né, fazem parte desse mundo contemporâneo e precisam saber usá-las realmente. Mas será que essa formação qualitativa está sendo em tempo? Porque está tudo modificando muito rapidamente. A formação... Muito rápido. Uhum. Então, esse desenvolvimento acelerado, ele precisa também ser levado em consideração. Porque nós, seres humanos, nós não temos como acompanhar o desenvolvimento, né, muito rápido dessas tecnologias. O que a gente precisa é fornecer aos professores uma educação sólida, teórica e prática, para saber quais as melhores tecnologias, quais os melhores recursos, né, a utilizar, como utilizar e para quê. Então, assim, quando a gente tem uma formação sólida... chegar até eles que existe a tecnologia e para que eles saibam usar, mas não necessariamente por rapidez. A gente não tem como acompanhar. O que a gente tem que proporcionar é uma formação sólida, né? Tanto teórica, né, quanto trazer as questões das potencialidades que a gente tem para o campo educacional e para o campo da vida cotidiana, que tem também, mas também os riscos que são apontados aí já em algumas pesquisas, como a desinformação, né, os vieses, os preconceitos que as IAs têm. As IAs, elas não são donas da verdade, elas precisam ser conferidas, né, o resultado daquilo que ela produz. Então, você precisa de uma formação para saber escolher quais as melhores IAs, né, que você vai utilizar. Aqui eu estou falando no campo educacional, como docente ou como estudante, para potencializar a aprendizagem, né? Que o nosso foco é que os sujeitos aprendam os conteúdos disciplinares, mas também aprendam a usar essas tecnologias tão importantes e presentes na nossa vida hoje no cotidiano, né? Então, a gente tem uma dupla formação, que é teórica e prática. Não basta eu ter uma formação técnica ou instrumental. Os sujeitos, tanto docentes quanto estudantes, precisam saber por que utilizar, como utilizar, em quais momentos e de que modo. Então, para isso, existe também a necessidade de uma formação didática, uma formação pedagógica. Não, ela pode ser integrada ao fazer pedagógico. Eu posso ensinar ciências trabalhando com inteligência artificial, utilizando, por exemplo, para personalizar a aprendizagem, né? Para elaborar aulas mais criativas, mas para tudo isso eu preciso saber para que eu quero utilizar. Então, o professor ele precisa faixa etária, quais os conteúdos, qual que é o meu objetivo ao utilizar aquela inteligência artificial, aquele recurso, né? Hoje a gente fala muito... Para depois usar o conhecimento da inteligência artificial. Isso. E você precisa também conhecer essas tecnologias. Por isso que eu sempre insisto na necessidade de formação, né, continuada e inicial. Hoje, na graduação, eu trabalho com uma disciplina que é Tecnologias Digitais na Educação, e desde Digitais na Educação. Então, a gente vem tecnologias na educação, e aí a gente vem trabalhando com todas as tecnologias, né? E o que a gente vem enfrentando aí, porque desde a década de 90 eu venho estudando esse assunto, e o que a gente vê é que as secretarias municipais ou estaduais, não só, claro, do município de Viçosa, mas a gente vê que ainda falta bastante investimento na estrutura das escolas, né, para que elas sejam equipadas com ambientes informatizados, conexão, né, computadores de qualidade e também que sejam, né, que priorizem a formação continuada. A gente sabe que as escolas, tanto a universidade,
elas têm uma série de demandas. Mas se a gente pensar hoje, né, que os seres, todas as pessoas, elas precisam estar, né, formadas, letradas digitalmente, dado o contexto que a gente vive, né? Hoje nós estamos aqui nessa rádio, ela está sendo transmitida também digitalmente, né? Então, também, quando a gente vai falar nisso, a gente tem que pensar em como avaliar as produções dessas tecnologias. Como que eu vou saber analisar uma notícia para saber se ela é verdadeira ou falsa? E com a questão da IA, né, a proliferação de notícias falsas, elas podem ser ainda maiores, tá? E como usufruir também desse espaço que a tecnologia oferece dentro também do que você propõe, né? Com certeza. Então, elas têm que estar integradas ao fazer pedagógico, seja na universidade ou seja nas escolas, né? A gente vê casos de professores que vêm, por exemplo, utilizando o IA, mas de modo acrítico, sem fazer a conferência para ver se não há erro, sem fazer a adaptação necessária ao contexto da escola, ao contexto dos estudantes, né? Ao contexto da sala de aula, que é fundamental. Aqui a gente está falando que o planejamento, né, ele deve envolver diferentes estratégias e recursos didáticos, né? E nesse bojo entram também, né, sobretudo desde aí da década de 90, né, as tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, aqui a gente está falando da necessidade de um letramento crítico, né, para o uso dessas tecnologias, seja inteligência artificial, seja o Google, seja o computador, né, ou mesmo o WhatsApp. E quando você começou a implementar tudo isso na educação, como que foi a... Então, eu comecei a implementar já quando era professora alfabetizadora, trabalhando com alguns projetos integrados, né, junto à sala informatizada, trabalhando com os recursos da época, né, nós tínhamos ainda você conexão. Imaginava tomar essa força? Imaginava porque, assim, a gente via o poder que tem, né, essas tecnologias de expandir o conhecimento, né, de expandir o conhecimento, mas também o poder que ela tem de trazer aí desafios, né? Então, a gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem riscos, né? E pensando na formação, sobretudo das crianças e jovens, né, a gente precisa realmente ter uma formação adequada. Uma formação em que os estudantes, eles compreendam, né, a necessidade de uso, mas mais do que a necessidade, que eles compreendam como fundamental para a sua formação no contexto contemporâneo. E cuidado também com tanta facilidade, né? Sim, a questão da facilidade. Você vê que é tudo muito fácil. Uhum. Você clica lá e sai a matéria para você, ou o trabalho que a professora pediu, Isso. pronto. Muitos professores, a gente tem trabalhado agora no UFV, eu faço parte da comissão, né, da UFV, que vem pensando a questão das diretrizes para a IA nas atividades acadêmicas, seja no âmbito da pesquisa, da extensão, da gestão e do ensino, né? Então, nós estamos desde novembro de 2024 reunidos, né? Fizemos uma série de reuniões em diferentes grupos de trabalho, para então pensar como que nós íamos criar aí diretrizes, né? Uma regulamentação para o uso, seja por docentes, discentes ou técnicos, né? Todos os servidores da UFV. Essa regulamentação ou diretriz é necessária justamente para que a gente possa trabalhar com os estudantes e professores as questões dos riscos também, né, que a gente vivencia. A dependência tecnológica, né? Então, quando o estudante, ele delega o seu pensamento crítico para a máquina, né, ele está deixando de aprender, né? Tanto que já fala aí de uma preguiça cognitiva que vem sendo gerada também por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu insisto, né, que sem uma formação, seja dos docentes universitários, sejam dos docentes da educação básica, né, sem que eles saibam realmente como utilizá-las na sala de aula, né, para que eles possam também trabalhar com os estudantes esses riscos e desafios, como a dependência tecnológica, o problema do bloqueio cognitivo, de você ficar, né, delegando a sua atividade, o seu pensamento, né, a sua tarefa para a máquina, né, Então, você precisa realmente saber como é possível fazer isso. Então, eu venho desenvolvendo algumas pesquisas, e junto aí da UFV agora, nós já lançamos um documento, né, depois de muitas reuniões, de grupos de trabalho, de alguns eventos no qual participou toda a comunidade acadêmica. Lançamos agora um documento síntese, né, dos nossos estudos, e agora ele está passando novamente para uma avaliação da comunidade, para que eles possam comentar, né, participar, reelaborar, para que a partir de maio do ano que vem nós tenhamos as diretrizes de uso da inteligência artificial.
pensando não na proibição, mas na formação, né, e nas recomendações. Você acha que deveria existir essa proibição tão drástica assim? Então, ela existe, e aí eu tenho uma hipótese que é por falta de conhecimento, né? As pessoas, elas tendem a, desde as primeiras tecnologias, desde a rádio, quando surgiu, né? Eu trabalho com educação à distância, né? Então, a rádio, a televisão, os videocassetes, né? Sempre tem aquele discurso que a gente vai chamar de um discurso tecnofóbico, né? Que vai dizer que as tecnologias vão substituir os educadores. E o que a gente viu com o ensino remoto emergencial, que não, né? O que o ensino remoto emergencial nos mostrou é que falta capacitação docente para trabalhar com as tecnologias, pois mesmo os docentes universitários encontraram uma série de dificuldades de fazer a mediação pedagógica com as tecnologias, né? Com as tecnologias digitais. Exatamente. Inclusive, eu me lembro na época do telecurso, né? Telecurso. Todo mundo falava, pronto, agora acabou, não tem professor mais. Ao contrário. Ao contrário, cada vez mais a gente vai percebendo justamente da importância da mediação do professor, que tem o conhecimento teórico e pedagógico, mas também que deve ser o responsável por fazer, né, essa mediação, né, e elaborar estratégias didáticas de uso desses recursos, né, em sala de aula. Então, esse discurso ele vem acompanhando aí desde 1880, né? A gente já vem aí com ensino por correspondência, nas primeiras universidades abertas, né? Então, a gente vem enfrentando esse desafio. E a gente vem vendo, como você disse, percebendo cada vez mais a necessidade realmente do professor, né? Seja no aspecto bem habilitado, inclusive, né, no aspecto afetivo também, né? Das pessoas poderem também ter uma comunicação realmente mediada e afetiva com os docentes, de modo que eles não tenham medo de, por exemplo, né, utilizar essas tecnologias em sala de aula. Então, o importante é que esse debate seja aberto nas escolas e universidades para que os professores e discentes, né, e educando juntos, possam pensar aí em possibilidades e criar, né, e buscar modos criativos, né, e críticos de uso dessas tecnologias. Eu tenho feito várias pesquisas e montado várias estratégias, hoje avaliando, e vejo que é possível sim, né? Inclusive com estudantes que estão se formando agora, né? Que a partir da disciplina eles começaram a olhar para essas tecnologias sobre uma outra perspectiva. A gente vai falar, né, de uma perspectiva crítica, uma perspectiva que consegue compreender que há possibilidades, mas que há limites e que há desafios. Alguns desafios ultrapassam a nossa função, né, educacional. Muita gente vai falar, por exemplo, né, da questão dos desafios no campo do ambiente, né, porque essas tecnologias elas exigem, né, muita água, muita energia e tal, mas o que é possível fazer hoje, né, o que os educadores, a universidade, né, as secretarias municipais de educação, estaduais podem fazer hoje para que a gente possa pensar um futuro com o IA, porque não tem como voltar atrás. Né? Eu ia te perguntar isso, daqui para frente... Não tem. O que a gente vê, por exemplo, hoje é uma ubiquidade, né? Uma junção, em que a gente tem na internet, né? Nessas tecnologias, a gente tem uma junção de várias modalidades. Né? Nós temos a rádio, nós temos a televisão, né? Nós temos o texto escrito, então tudo está hoje integrado. E a inteligência artificial está integrada, né, em todas as nossas atividades também. Sim. Alguns países, né, inclusive ontem saiu um estudo da Unesco, né, justamente trazendo um estudo italiano falando dessa questão, que cada vez mais nós temos que desenvolver competências ou o que a gente chama de literacia e inteligência artificial, para que a gente possa promover, né, e desenvolver o pensamento crítico e o letramento, né, também, que vai além de dominar, de saber usar essas tecnologias, mas saber decidir, né, fazer escolhas sobre como e para quê. E o professor acabou também, assim, esse professor que não era muito chegado a estudo, acabou, né? Ele tem que estudar. É o que eu digo. Cada vez mais, né, a nossa profissão ela é complexa. Não. Agora, todo dia, você estudando junto. Isso deveria sempre existir, né? Deveria ser uma condição da docência. Sim, sim. Já era muito. Né? Já era muito, né? Isso. Agora, hoje, a formação e o crescimento é constante, né? Não só pela mudança nas tecnologias, né?
mas também nas formas como a gente pode hoje acessar, né, adquirir conhecimento. Se antes nós estávamos mais restrito ao livro e à fala do professor, né, hoje nós temos aí uma série de mediadores, uma série de agenciamentos, ou seja, né, então a educação ela não está só na escola, ela está além da escola. E o perigo, né, e também, né, uma possibilidade de que ela está disponível na rede 24 horas. Então, para quem quer aprender, para quem quer se formar, para quem quer se especializar, a gente tem hoje uma série de oportunidades, né? Então, realmente, proibir não é a solução, né? Vários estudos internacionais já vêm apontando para isso, sobretudo, e também nacionais, né? Então, o que a gente tem que pensar como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai... Inclusive, pode até melhorar o clima da aula, por exemplo. Sim. Né? Às vezes, a monotonia causa uma série de transtornos. Mas se a pessoa está envolvida ali com o aluno, envolvido com o professor, ali a base da ilha, ela não vai ter sede, vontade de brigar, de tampar cadeira no outro. Não. Essa necessidade de pensar, né, em metodologias diferenciadas para ensinar para além do giz e da lousa, né, ela já vem sendo questionada há bastante tempo, né? Nas didáticas ativas, né? Já era para ter acabado. E hoje a gente vê que ainda, claro, né? A pedagogia tradicional ela ainda sofre uma grande influência nos meios educacionais, né? E eu sempre falo, assim, a gente tem que pensar, né? Em como que a nossa profissão, né? Ela é essencial, né? Na sociedade, mas ao mesmo tempo ela não pode estar desconectada da realidade, né? E aí trazer novas metodologias, engajar os estudantes no processo de produção do seu conhecimento é fundamental. E o professor, para isso, ele precisa ser formado também, né? Ele precisa fazer curso de formação continuada, conhecer novas estratégias. E aqui a gente não fala só das tecnologias digitais, né? A gente tem uma série de possibilidades de trabalhar de outros modos, né? Utilizando diferentes recursos, como jogos, né? Materiais paradidáticos, enfim, tem uma série de possibilidades. E as escolas também terão de estar preparadas, né? Com certeza. Porque a internet ruim ou sem internet, não tem jeito. E aí é a grande questão, né? A gente fala muito em inclusão digital, mas a verdadeira inclusão digital, né? Ela só pode acontecer quando você proporciona, né? Conectividade, conexão e infraestrutura. Porque sem isso... E também sem a formação, não adianta você ter uma sala, uma escola com vários computadores e conexão como a gente tem hoje, mas os professores não utilizam esse ambiente porque dizem que não tem formação. E não adianta você ter formação se você não tem a infraestrutura, não tem uma boa conexão. E tanto se fala no Brasil hoje nessa necessidade da inclusão digital, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê escolas totalmente, né, despreparadas, tanto no âmbito formativo quanto no âmbito estrutural para que essa inclusão possa acontecer. E às vezes até achando que o grande lance está no Facebook, ele não é, né? Não. Essas redes sociais, né, elas... Nada contra, mas também é a questão, né? Porque formar para o mundo digital também é saber avaliar e se portar nesses ambientes de rede social. Saber selecionar aquilo que é postado, né? Além, com certeza. Né? A gente tem além, a gente tem uma série de tecnologias hoje, né? Uma série de recursos didáticos hoje que podem ser integrados aí de modo qualitativo, né? Mas o despreparo hoje está muito grande ainda. Muito, muito. Tanto de profissionais como das escolas. Sim. Das instituições de ensino. Como é que faz? Então, o que a gente precisa de qualquer maneira, né? Não, então, aí é importante, por exemplo, quando eu trago aqui para o âmbito, vamos trazer para o âmbito da universidade, né? Que já desde 2022, quando foi lançada a OpenAI, eu lembro que a Cristiane Baquim, hoje pró-reitora de ensino, né, falou: Betânia, estão lançando aí o OpenAI, foi aquele alvoroço, né? Algumas universidades já falando que o proibir, que isso era um absurdo, que, enfim, né? Então foi aquele alvoroço danado, porque ela gera conhecimento, né? Na verdade, ela não gera nada, né? Ela não cria nada, né? Quem cria somos nós, né? São os seres humanos que produzem essas tecnologias, né? Tem o Nicoleles que ele fala que as inteligências artificiais não são inteligentes e nem artificiais, porque elas são produzidas por ser humano. Elas não pensam. Quem pensa somos nós, né? Quem pensa somos nós. Nós pensamos, nós criamos,
né? Nós somos fazedores de técnica, né? Então, da universidade já se sentiu, já fizemos algumas formações. Então, agora, com esse estudo, a gente também já levantou o tipo de formação que a gente tem que proporcionar para os professores, né? Muitos pedem formações práticas, já iniciamos com algumas formações. E a nossa perspectiva, enquanto aqui, né, pesquisadores, tanto da área da Coordenadoria de Educação à Distância da UFV, né, quanto do Departamento de Educação e outros cursos também, é de tentar levar esse conhecimento também para as escolas, né? Hoje eu encontrei a Renata aqui e falei, olha, Renata, eu acho que é importante a gente começar a pensar, a programar uma formação continuada, porque eu vejo estudantes que estão fazendo estágio nas escolas e eles falam de como que isso tem sido uma demanda dos educadores, que eles proíbem porque não tem conhecimento, né? Então, claro, que é preciso que esse uso seja mediado. Mediado por quem? Por quem tem capacitação para isso. Quem tem capacitação para isso? Os educadores. Tenha o direito de ficar na mesmice, né? De muito sério. Sim. A mesmice. Não teria obrigação nenhuma mais de crescer, a partir do momento que eu proíbo o outro de crescer. Esse é um assunto bastante espinhoso, que eu venho falando em alguns lugares, que, né, a gente tem, né, algumas pessoas que têm preguiça cognitiva, né? Preguiça de buscar. Então, assim, é fácil dizer, não quero, né, resistir. Claro que há muitos resistem por uma questão também ideológica e de saber, né, atentar muito para os riscos, né, o que é importante. Isso não tem risco, né, vida? A partir do momento que você nasce, você já está no risco ali. Com certeza. Não é? Você tem risco 24 horas. E nós temos, né? Agora, não é negar, né? Não é negar que existem os riscos, mas a gente tem que formar, inclusive, os sujeitos para lidarem com esses riscos, né? Porque senão você vai formar uma turma de burros que também não vai governar lá na frente. O que a gente vai formar são pessoas que não estão preparadas, não estão preparadas mesmo, né? Aqui, para poderem, né, inclusive decidir quando e como utilizar, né, a inteligência artificial. Embora num contexto de bastante dificuldade. A gente vai falando, a gente não utiliza muito mais, né, esse tema analfabeto, mas a gente tem falando muito da importância de um letramento, né? De um letramento, porque às vezes você sabe utilizar uma tecnologia, mas às vezes você não sabe como decidir sobre elas, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho escolar. Bom, eu posso utilizar a inteligência artificial, como a gente tem vários recursos que me permitem estudar. Eu posso elaborar questionários, quizzes, cartões didáticos. Eu posso colocar ali o texto que eu preciso estudar, fazer perguntas e ele me ajudar. O que eu não posso é delegar a minha tarefa para a máquina, né? Para a máquina. Então, isso aí tem relação justamente com uma falta de letramento, porque ele pode ser alfabetizado naquilo, mas ele não é letrado. E a pessoa tem que saber o que ela quer também, né? Sim. Ela digita qualquer coisa, ela vê qualquer coisa para ela. A gente fala muito, né, dentro da linha desse âmbito da informática, né, se fala em engenharia de prompts. Na verdade, o que a gente tem que ensinar as pessoas é fazerem boas perguntas, né? Então, eu trabalho muito com Paulo Freire nesse sentido, né? Porque para você interagir com a IA, você precisa saber o que você quer, né? Você precisa saber o que perguntar, no que ela vai e pode lhe ajudar. E também tomar aquela resposta não como algo pronto para você pegar ou entregar para o professor ou para entregar um artigo científico, né? Mas como uma colaboradora, uma auxiliar nesse processo. Uma fonte de pesquisa. Uma fonte de pesquisa, como o Google, a Barça na nossa época, né? Professores reclamavam que os estudantes copiavam da Barça, né? Outros professores reclamam que eles copiam da IA, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa abrir, né, essa caixa preta, né, e conversar com os estudantes em sala de aula, né? Em que momento que a gente vai usar? Alguns estudantes, né, com os quais eu trabalhei, ao realizar algumas atividades, né, com o IA, em que eu fui montando algumas estratégias, né, alguns guias orientadores para o uso de alguns recursos de IA, eu peço sempre eles fazerem uma avaliação desse processo, né? Então, uma das coisas que os estudantes identificaram é o risco realmente da dependência, quando você para de pensar porque você começa a delegar para a inteligência artificial. Agora, se eu trabalho com os estudantes para eles identificarem esses riscos, eles vão saber, olha, tem momentos que eu não preciso utilizar esse recurso. Eu posso ir no livro, eu posso ouvir, né,
um programa de rádio, eu posso ouvir um podcast, eu posso ir no Google, né? Eu posso acessar um artigo, enfim. Nós temos infinitas possibilidades de aprender hoje. E infinitas possibilidades de ensinar hoje. E a partir do momento que você é bem informado, você vai saber que você não vai viciar em nada. Uhum. Acredita-se que não, né? Acredita-se que não. Então, a gente parte da hipótese que à medida que você tem consciência, né, do que você faz, né, de como você utiliza e para que utiliza, você vai com certeza, né, saber tomar boas escolhas. É o que você falou, informação. Só que a informação não é conhecimento. E aí vem o papel do professor. Toda a informação que está na internet, que está na rede, que está nos livros, ela só transforma em conhecimento quando ela é mediada, né? Por isso, a importância do professor e dos próprios estudantes, para transformar aquilo que, né, toda aquela informação em conhecimento. Conhecimento para a vida, conhecimento profissional, né? Enfim. Professora Betânia, foi um prazer imenso conhecê-la, entrevistá-la. Aprendi que foi uma beleza. Que bom, um prazer também. Espero aí, né, os que estão me ouvindo, que a gente já fazer um chamamento aí, né, para a gente pensar aí nessa sociedade que temos hoje e nessa escola que queremos. Eu gostaria de finalizar com uma frase de Paulo Freire, né, que muita gente pensa como na educação do futuro, mas a gente tem que construir a educação a partir do presente. Mas depois vai ser o futuro. É isso aí. Tudo de bom, viu? Muito prazer mesmo em conhecê-la. Você está de parabéns pelo profissional, pelo ser humano. Você é tudo de bom, tá? Muito obrigada. São 16 horas e 28 minutos.